Bom, então nesse vídeo eu vou explicar para vocês métodos de separação dos componentes de misturas. A princípio, ó, misturas heterogêneas. Então montei um esquema aqui, né? Uma sinopse com as maneiras clássicas de separação de misturas. Mistura sólido com sólido, sólido com líquido, né? Líquido com líquido, sólido e gás e assim por diante. Então, a princípio, para misturas heterogêneas, mistura sólido e sólido. Ó, é heterogênea, tá? Sólido e sólido. Bom, então, uma das maneiras é um método bem rudimentar, que é a catação. Você vai catar com a ponta dos dedos ou com uma pinça um dos componentes. Por exemplo, você vai escolher feijão, tirar pedrinhas lá do feijão. Bom, então é uma catação. Peneiração também é rudimentar, né? Onde você vai, através de uma peneira, você vai separar, por exemplo, pedra da areia. Então, através da peneiração, você consegue, né? A areia vai atravessar a malha da peneira e as pedras não. Então, o processo, embora seja muito rudimentar, né? Muito usado aí no cotidiano, principalmente em construção de prédios, de casas e assim por diante. Ventilação. Um dos componentes, para mistura heterogênea, hein? Sólido, sólido. Um dos componentes é arrastado através de uma corrente de ar, através do vento. Isso é usado, por exemplo, no beneficiamento do café ou de arroz e assim por diante. Onde aquela mistura da casca do café, por exemplo, e o grão, são jogados de uma certa altura e nesse entremeio, entre essa parte superior e o chão, tem uma corrente de ar, ventilação. E aí, aquela fase que é a menos densa, que é a mais leve, vai ser arrastada pelo ar. Vai cair mais longe, né, daquele local. E os grãos, que são mais densos, né, mais pesados, vão cair mais próximo ali, né, da onde está ocorrendo a corrente de ar. Para separar a casca do arroz do grão, também beneficiamento do arroz. Então, ventilação. Uma outra que também é rudimentar, levigação. Nesse caso, um dos componentes é arrastado por uma corrente de água. Isso é usado, por exemplo, para separar ouro em pó da areia, que tem em algumas regiões do planeta, que tem a areia aurífera, que é a areia que tem ouro em pó. Então, eles jogam essa mistura de areia e o ouro em canaletas com água, que tem degraus, e aí a fase menos densa, que no caso é a areia, vai sendo arrastada, enquanto que o ouro em pó vai sendo depositado lá nos vários degraus. Então, isso é denominado de levigação. Um dos componentes é arrastado pela água. Agora, esse componente, importante, né, para exercício. Esse aí usado em laboratórios, que é a separação magnética. Um dos componentes, nesse caso, é atraído pelo ímã. É uma imantação. Um dos componentes é atraído pelo ímã. Então, nesse caso, é colocado um ímã numa haste, né, colocado aqui na ponta de um haste, geralmente em laboratório, em bastão de vidro. E aí é amarrado o ímã com uma fita crepe e depois você envolve todo esse sistema com um papel de filtro. Um papel de filtro, né, para que o ímã não fique em contato diretamente com aquele sólido que vai ser atraído, aquele metal que vai ser atraído pelo ímã. Porque se ficar, então, sem esse papel, aí aquele sólido, né, metal, raspas de um metal, por exemplo, grudaria no ímã,
ou ficaria muito difícil para retirar depois. Então é envolvido com papel de filtro. Papel de filtro, aí amarra com uma fita crepe, aí você revolve, você mexe a mistura. Por exemplo, enxofre em pó e ferro, limalha de ferro, raspas de ferro. Você revolve a mistura, mexe a mistura, aí a raspa de ferro é atraída, vai ficar toda aqui, atraída pelo ímã, aí você transporta isso aqui para um outro local e aí você vai retirar, né, esse papel de filtro. Quando você distancia do ímã, aí para de ser atraído pelo ímã, né, deixa de ser atraído, e aí vai cair, né, essa raspas de metal num outro recipiente. Então isso aí é a separação magnética. Para você efetuar esse tipo de procedimento, um dos componentes tem que ser atraído pelo ímã, né, um metal, por exemplo. E um outro método é a flotação. Nesse método, flotação, você tem lá dois sólidos e aí você vai adicionar um líquido de densidade intermediária. Densidade intermediária. E aí, um dos sólidos, que é menos denso, vai flutuar. E o outro, que é mais denso, vai sedimentar, vai decantar, vai para o fundo do recipiente. Por exemplo, separar raspas de madeira, que é chamado serragem. Serragem, que é madeira praticamente em pó. E areia. Aí você adiciona um líquido onde nenhum dos dois componentes se dissolva nesse líquido. No caso, dá para adicionar água. E aí, a serragem vai flutuar dentro do recipiente. E a areia vai decantar, vai lá para o fundo, né? Aí depois com uma espátula você retira um dos componentes. Aí você retira o líquido, vai ficar outro componente ali. É denominado de flotação. Flotação. Então, quando que dá para usar a flotação? Quando você tem sólidos de densidades bem diferentes. Aí você adiciona um líquido, por exemplo, isopor finamente dividido, aquelas bolinhas de isopor, por exemplo, e areia. Você adiciona água, isopor flutua, a areia afunda. Então, flotação. Um outro método, esse muito importante, dissolução fracionada. Dissolução fracionada dá para você utilizar quando você tem lá dois sólidos, onde você vai adicionar um líquido, onde só em que, né, um dos sólidos dissolva. Apenas um deles se dissolva naquele líquido. Por exemplo, sal e areia. Aí você adiciona água. Quando você adiciona água e agita, o sal vai dissolver. A areia não, né? Então aí você vai ter a água salgada e areia lá depositada no fundo do recipiente. Aí você vai entornar o recipiente. Vai entornar, vai inclinar. Aí você retira a água salgada, né? E sobra lá a areia no final. Aí depois você vai deixar evaporar a água, né, daquela água salgada e sobra o sal, né? Sobra o sal ali no recipiente. Ou você faz a filtração. Filtração, que é um método para separar sólido e líquido, que eu vou comentar daqui a pouco, né? Que seria assim mais apropriado, inclusive. A areia fica retida no filtro. Passa a água salgada, aí você deixa evaporar a água ou você aquece, né? A água vai embora, sobra o sal. Então, dissolução fracionada. Uma das frações, um dos componentes daquela mistura se dissolve. Por isso que é chamado dissolução fracionada. Uma das frações se dissolve, a outra não. Né? Para separar açúcar da areia, sal da areia e assim por diante. Uma outra é chamada de, um outro método, né, é denominado de fusão fracionada. Fusão fracionada dá para usar quando você tem sólidos de pontos de fusão bem diferentes. Por exemplo, você tem dois metais, onde um deles tem um ponto de fusão, né, bem maior que o do outro metal. Então aí você aquece, um deles vai fundir
vai derreter e outro não, numa determinada temperatura. Bom, aí depois você vai separar através da filtração, por exemplo, tá bom? Então, fusão fracionada. Um outro é a sublimação. Sublimação. A sublimação, ela pode ser usada quando um dos componentes sublima, passa direto do estado sólido para o estado de vapor. Comentei na aula já a respeito do naftaleno, né, que é naftalina, até comentei que ela é cancerígena, né, para evitar usar naftalina, para você avisar seus familiares. Lembra que ela é tóxica, ela é cancerígena, tá bom? Bom, então, naftalina e areia, por exemplo, ou naftalina e raspas de um metal, aí daria até para você usar a separação magnética também, né? Mas se você aquecer um pouquinho, naftalina vai embora. Sublima. Iodo e areia, por exemplo. O iodo também sublima. O iodo é sólido, tá? E ele sublima. Aí você aquece, o iodo vai sublimar, passa para o estado de vapor. Aí você coloca aqui em cima um prato de porcelana. E aí aqueles vapores em contato com o prato de porcelana vão solidificar aqui, vão ressublimar, né? Vai sublimar de novo aqui, que é a chamada ressublimação. Pode ser denominada ressublimação. Então aí ele fica grudado lá no prato, aí você vai lá num recipiente e com uma espátula você raspa e deixa cair então essas raspas de iodo no outro recipiente. Então é sublimação. Quando que dá para usar isso? Quando um dos componentes sublimar, tá? Bom, e um outro é a cristalização fracionada, essa aqui não aparece muito, mas dá para você usar assim. Você vai entender bem como que é esse procedimento no ano que vem, lá em soluções. Mas é assim, ó. Você tem, por exemplo, sal e açúcar. Aí você adiciona água, os dois vão se dissolver. Então, não será uma dissolução fracionada, porque aí, no caso, os dois se dissolvem, né? E não vai dar para ocorrer a flotação, porque os dois se dissolveram. E aí, agora, você vai resfriar essa mistura. Um dos componentes começa a cristalizar primeiro, né? Cristalizar antes do outro. Apresentam diferentes coeficientes de solubilidade. Então, um deles cristaliza antes do outro. E aí, depois você vai retirar através de uma filtração, por exemplo. Passar a mistura, né, através de um filtro. Aqueles cristais vão ficar retidos no filtro, tá bom? Agora, se for uma mistura heterogênea de sólido com líquido, aí dá para você fazer o seguinte, dá para você deixar em repouso, o sólido vai sedimentar, vai precipitar, né? E aí você entorna o recipiente e tira o líquido com o outro componente. E é um processo rudimentar isso, que é a decantação. Mas dá para usar a filtração. Então, lá no laboratório, você pode efetuar a filtração, ó, através de um funil, né, que fica suspenso ó, numa base, uma haste, tem garra. Aí esse funil, você coloca aqui um papel de filtro. E aí você coloca a mistura, tá vendo? Ó, que tá aqui no becker, você coloca dentro aí do funil, né? E aí areia e água, por exemplo, né? Então a areia vai ficar retida no filtro. E a água vai atravessar e você recolhe aqui no outro recipiente, tá bom? Então isso aqui é uma filtração simples. Filtração. Agora, então, ó, sólido e líquido, mistura heterogênea de um sólido e um líquido, dá para você fazer isso. Usar a filtração. Agora, e se for uma mistura heterogênea de sólido com gás? Por exemplo, dentro de uma sala, por exemplo, tem partículas sólidas que estão em suspensão, né? Que praticamente a gente nem está enxergando, partículas de poeira. Quando você deixa entrar
uma fresta, né? Um raio de sol, aí dá, onde atravessar aquele raio, dá para você visualizar bem, né, partículas de poeira. E aí, é só deixar em repouso. Fecha aquele ambiente, aquela sala, sem movimentar o ar, aquelas partículas sólidas vão aos poucos depositar no chão. Então, isso é através de decantação também, tá vendo? O sólido vai decantar. Ou então você faz uma filtração. Mas como filtrar e filtrar o ar? Né? O ar que está com partículas sólidas? Através daquele aparelho, né? Que é o aspirador. Né? Aspirador de pó. Através do aspirador, ele suga o ar. Sugou o ar e aí tem um filtro lá dentro. E atravessa esse ar com partículas de poeira, né? Através desse filtro. Através do filtro. E aí as partículas vão ficar retidas nesse filtro. E o ar atravessa. Tá certo? Então, sólido e gás, filtração. Ou então decantação. É rudimentar. Agora, se for uma mistura heterogênea de líquido com líquido, dois líquidos, para ela ser heterogênea, então, mistura de dois líquidos heterogênea é assim, com líquidos immiscíveis, água e óleo, por exemplo. Ou então, gasolina e água também são líquidos immiscíveis, né? Então, daí dá uma mistura heterogênea. Aí você vai efetuar a decantação, só que é com o uso de um recipiente, uma aparelhagem que é denominada de funil de separação ou funil de decantação, ou também chamado funil de Bromo. Tá vendo? Tem uma torneirinha aqui embaixo. Aí você coloca os dois líquidos, que são immiscíveis, então, e um deles tem uma densidade maior que o outro, e aquele que é mais denso está na parte inferior. E aí, quando ele chegar aqui na interface, essa interface chegar aqui no registro, você fecha. Então, aí você obtém um líquido aqui nesse recipiente e o outro fica aqui. Por exemplo, quando é água e óleo, a água é mais densa que o óleo. O óleo sobrenada, né? Fica aqui na parte superior. Então, a água vai ser recolhida aqui embaixo. E o óleo vai ficar aqui dentro. Água e gasolina também, hein? A água é mais densa que a gasolina, então a gasolina ficaria aqui dentro do funil e a água aqui embaixo, né? Depois de você fechar o registro. Então, funil de decantação, ou funil de separação, ou funil de Bromo. Agora, e se for líquido com gás, eu nem coloquei aqui, que é aquela situação assim, onde você consegue enxergar as bolhas de gás no líquido. Você vai separar que jeito? Ou por aquecimento ou agitação, né? Quando você agita, o gás vai escapar rapidamente. Agora, se é uma mistura homogênea, bom, se ela é homogênea, não dá para distinguir os componentes, né, dessa mistura, nem com o uso de microscópio eletrônico. Então, se ela é homogênea, o método de separação é a chamada destilação. Destilação. Então, você tem aqui um balão com um tubo lateral, saída lateral, né? Que é um balão de destilação. E aí você vai colocar uma mistura aqui dentro desse balão e aquecer. Né? Por exemplo, água e sal. Uma mistura homogênea, mistura homogênea, água e sal. Depois que você dissolveu o sal, não dá para distinguir os componentes. Então, aí você aquece, a água entra em ebulição, ela vai, né, vaporizar. Chegando aqui nesse condensador, que é um tubo de vidro com canículo central. E aí você faz entrada de água aqui por baixo, por essa mangueira, direto na torneira. Essa água vai sair por aqui, por essa mangueira. Por que entra aqui por baixo? Para manter esse condensador cheio de água. E ela vai resfriar o caninho que está no centro, onde está passando o vapor. O vapor chegou aqui, vai encontrar uma superfície fria desse canículo, que
está sendo resfriado pela água, e aí vai condensar, e aí você obtém o líquido aqui. E o sólido fica aqui dentro do balão, né? Se for água e sal, água e açúcar, o sal ou o açúcar vai ficar aqui no balão, né? Então é uma destilação simples. Destilação simples é usada quando você tem mistura homogênea de sólido com líquido, tipo essa, né? Água e sal, ou então água e açúcar. Bom, agora se for uma mistura homogênea de líquido com líquido, pô, aí a destilação é chamada fracionada, destilação fracionada, ó. Muito parecido com a destilação simples. Ó o que vai acrescentar. Uma coluna aqui de vidro com bolinhas de vidro. Que aí você tem uma mistura homogênea, líquido com líquido. Por exemplo, água e álcool. O álcool vai vaporizar. Aí você controla a temperatura, né? Próximo aí da temperatura de ebulição do álcool, que seria em torno de 78 graus Celsius. E aí vaporiza principalmente o álcool, né? Só que vai também vaporizar moléculas de água. Só que a água, encontrando essas bolinhas aqui, vai já condensar e vai cair de volta aqui no balão. Enquanto que o álcool vai só condensar aqui no condensador. Com isso você separa o álcool. O álcool você obtém aqui nesse recipiente e a água fica aqui, né? Bom, então a mistura homogênea de dois ou mais líquidos, né, através da destilação fracionada. Se for uma mistura homogênea de sólido com líquido, tipo sal e água, açúcar e água, destilação simples, ok? Agora, se é uma mistura de gás com gás, pô, aí você vai liquefazer, você vai aquecer, aumentar a temperatura, ou seja, vai aumentar a pressão e diminuir a temperatura, vai liquefazer essa mistura. Aí você faz a destilação fracionada. Separar os componentes do ar, por exemplo, atmosférico, você diminui a temperatura em torno de menos 200 graus Celsius. Aí você começa a aquecer, chega a uma certa temperatura, né, que vai entrar em ebulição um dos componentes. Nitrogênio, depois você retira o argônio e sobra o oxigênio no final. E se é uma mistura homogênea de líquido e gás, bom, então aí você aquece ou agita, que você consegue, né, eliminar o gás, tá bom? Bom, então é isso aí, pessoal, tá? De maneira geral, separação dos componentes e misturas, tá bom? Um abraço.